derrota do Ceará, mais uma. Com os destaques, como é que você analisou aí individualmente os jogadores do Ceará hoje, durante esses 90 minutos no Beira-Rio e mais uma derrota? Vamos lá, cara. Eu acho que o principal jogador do Ceará, né, na partida foi para mim o Bruno Pacheco. Acho que apoiou muito bem, né? Acho que foi o jogador que mais lutou. E eu até agora estou sem entender por que ele saiu. Se ele saiu machucado, eu até entendo, mas se foi por opção técnica, para o Lima Acho que ter foi ficado. cansaço. Acho que foi cansaço Pois mesmo. é, porque ele estava sendo o melhor do Ceará, assim, na soma geral, entre errando e acertando, ele foi o melhor jogador. E eu não consigo. Eu acho que ele deveria, enfim, se foi por cansaço, né? Como o Iago está dizendo, então tudo bem, mas ele foi para mim o melhor jogador do Ceará na partida. Outro jogador também que foi bem na partida, até o Ceará, digamos, tomar o gol do empate, depois tomar a virada, foi o Vina. Eu acho que o Vina no primeiro tempo foi muito bem. Era um Vina que fazia muito tempo que não jogava fazendo dentro de campo o que boa parte ele fazia. Porque assim, ele foi o cara que abriu muita jogada, né? Deixou o Pacheco em boas condições muitas vezes, chutou de fora da área, chegou na jogada do Nino no primeiro tempo, foi ele que também acionou o Nino ali para dar o passe. Então ele estava sendo esse jogador com a liberdade que eu acho que é o máximo que o Vina hoje pode acrescentar. O Vina, se jogar centralizado no meio, não vai dar certo. E aí, com Lúcio ou sem Lúcio, eu pensaria fazer nos jogos finais Vina e mais alguém. Vina e Jô, Vina e Medoça. Se for Vina, Medoça e Jô, já não acho que vai dar certo. Eu tentaria manter de novo essa formação que foi feita para as rodadas finais, até por questão de encaixe do time, mas enfim, é o que eu pensaria, né? Então, o Vina entraria nessa segunda colocação. Aliás, vou colocar na terceira, porque eu vou colocar, acho que eu sempre tem que ser citado aqui no pódio, né? O João Ricardo vai entrar nessa segunda colocação, porque também apareceu bem também na partida. Acho até que, no geral, no primeiro tempo foi exigido ali uma vez, e no segundo tempo foi exigido Fez uma até um ótima pouco mais. defesa no segundo tempo, um chute ali a Segundo queima-roupa tempo de foi Alan de novo Patrick. fundamental. E digamos assim, se tem alguma coisa que ainda pode colocar o Ceará, né, como permanência na Série A, João Ricardo é essa peça. João Ricardo é esse jogador. Já no pódio negativo, eu vou começar com o Luiz Otávio, porque são muitas falhas em momentos cruciais, assim, sabe, de jogo. Ele pode jogar bem, ele pode fazer um bom bloqueio. Ele teve uma jogada no primeiro tempo que ele pega a bola, ele parte, e às vezes ele não entender que, tipo assim, cara, eu já passei do meio de campo. Já tá errado aqui, entendeu? Só tem eu, o Vina e o Kleber. Ele, inclusive, Entrega a bola para reclama com o alguém. Vina, né? Nessa É, jogada, porque não entrega a apareceu bola, ninguém. entrega para alguém do ataque e volta para a defesa. Aí ele demora, perde a bola e tal. Então, às vezes, ele é muito estabanado, sabe? O que ele tinha perdido do gol inacreditável no jogo passado contra o Atlético Goianiense, do pênalti que ele já tinha cometido contra o Bragantino. O pessoal até alertou aqui que quem tinha cometido o pênalti contra o Bragantino foi o Messias. O Messias cometeu o segundo pênalti. Tinha tido um pênalti no primeiro tempo e que foi o próprio Luiz Otávio que tinha cometido. E ele tinha cometido uma falta que aparentemente, né, tinha sido um pênalti contra o São Paulo, que depois se tornou uma falta de fora da área, da maneira que ele entrou também, de maneira alucinada, foi expulso já. E hoje, assim, de maneira. Os dois gols ele esteve envolvido, né? O primeiro, que a bola passa ali próximo a ele, e esse segundo, que ele, de maneira totalmente irresponsável, abre um braço totalmente aberto ali, sabendo que a bola podia ser chutada, e aí comprometeu. Acho que já deu para ele. Sinceramente, eu apostaria muito mais no Marcos Vitor nessa reta final. E assim, o garoto pode errar à vontade, que, enfim, a próxima temporada é que vai exigir muito mais. Acho que o Luiz Otávio já está no fechamento de ciclo e eu acho muito deprimente por tudo que ele já viveu com a camisa do Ceará. Para mim, é o principal nome desse elenco do Ceará, né? Dos jogadores que já entregaram desde a época que o Luiz Otávio entregou, já chegou no Ceará. Mas o momento dele é muito, muito fim de ciclo. Um outro nome que eu vou colocar também é Vitor Luiz, né? Que eu vou colocar. A entrada dele acho que atrapalhou muito o Ceará, não deu nenhum tipo de qualidade. E é um jogador que é muito estabanado, errando muito passe. Tá vivendo o seu pior momento, assim, de confiança, assim, sabe? Eu nunca achei o Vitor Luiz um grande jogador.
E eu tive que queimar minha língua no começo da temporada, porque ele estava jogando bem no começo da temporada. Até na metade ali, chegou a jogar de volante com o próprio Dorival Júnior em alguns momentos, no jogo contra o Flamengo, no Castelão. Mas agora ele é um jogador muito, sabe assim, perde o tempo do passe, demora, e quando vai dar o passe, erra. Quando tenta, a bola bate nele e sai. É um festival de horror, assim, com o Vitor Luiz em campo. E o terceiro, deixa eu dar uma olhada aqui para não esquecer ninguém. Eu vou ficar. Eu acho que o Giovani começou bem, terminou mal. Eu acho que eu esperava um pouco mais do Nino, sabe? Eu acho que o Nino teve um cruzamento do Nino pavoroso. O Nino, para cruzar uma bola, é muito difícil ele acertar um cruzamento. Pelo amor de Deus, assim. Mas eu acho que no final, eu acho que eu vou ficar com o Giovani. Vou ficar com o Giovani, porque eu acho que ele começou bem e depois o jogo não era para ele, assim. Claramente já estava amarelado. Eu já teria sacado ele ali antes e ficou até mais tempo do que eu teria colocado. Apesar do Nino ter jogado abaixo dos últimos jogos que jogou, eu vou ficar com o Giovani nessa terceira colocação. Vai lá, Iago. Iago, você. Então, o meu pódio vai ser bem parecido com o de Minhoca, tanto do bem quanto do mal. Para mim, o melhor em campo realmente é o Pacheco, que é o que a gente diz também em várias transmissões. Ele não é um jogador que você olha assim, é o cara brilhante que vai te dar um espetáculo de futebol. Mas a regularidade dele, num momento complicado em que o Ceará tem tanta gente abaixo, faz com que salte muito aos olhos. E ele, mais uma vez, foi muito regular, tanto na parte de trás, na linha defensiva, jogando para conter a pressão do Internacional enquanto teve fôlego, quanto nas subidas ao ataque, especialmente enquanto ele ainda tinha o Rigonato para fazer a dupla com ele. E aí eu já puxo o Rigonato, que é o meu segundo colocado. Eu acho que, enquanto ele esteve em campo, o lado esquerdo do Ceará foi quem deu vida, especialmente no segundo tempo, às escapadas para o ataque. É um cara que, enquanto está à disposição do Ceará, é um cara que agrega muito, que ajuda muito, que cuida muito bem na bola, que distribui o passe, que é muito voluntarioso, ajuda na marcação. Então, das contratações do Ceará, é um cara que eu acho assim que realmente foi um acerto. Então, gosto muito do que vi dele jogando pelo Ceará e acho que assim vale a pena o Ceará dar para a sequência para ver o que vai acontecer no ano que vem. Acho que vale o Ceará dar uma pensada com carinho nele. E o meu terceiro nome é o João Ricardo, porque apesar dos 2 gols somados, ele foi muito importante, defendeu bolas, interceptou cruzamento, o João Ricardo fez a parte dele. Até o pênalti, que seria o extra, ele quase pegou. Então, assim, é um cara que realmente é quem tem feito a diferença para o Ceará, mesmo nesse momento tão ruim. Então, se há alguma esperança do Ceará, são pelas luvas do João Ricardo. Quanto ao pódio negativo, eu acho que o pior jogador em campo é o Luiz Otávio, que vinha até fazendo uma boa partida. No primeiro tempo, acho que ele foi bem defensivamente, exceto os momentos em que parece que dá uma falhada no limite de, pô, eu sou zagueiro, eu tenho que me preocupar com a defesa, como o lance que eu citei, que ele sai, passa do meio campo e fica reclamando porque ninguém apareceu para receber a bola, sendo que já não era mais função. Era melhor ter soltado e ter saído mais com mais paciência para o ataque. E aí, o primeiro lance que a bola passa perto dele, ele não consegue cortar, e o segundo que ele faz o pênalti, realmente assim, definiram o jogo e prejudicaram muito o Ceará. O segundo nome que eu vou colocar é o Lima, porque assim, eu esperava muito dele, porque ele começou bem a partida, ele fez o gol, e eu achava que aquele gol ali poderia ser o acréscimo de confiança que ele precisava para ser aquele jogador que cuida bem da bola, que não desperdiça passe, que faz o time conseguir sair de trás, consegue desafogar o time nos momentos de pressão. E não foi o que a gente viu. Assim, o Lima, depois do gol, ele dá uma sumida em campo. Você parece que não percebe mais a figura dele atuando próximo à bola. E isso, para um cara que tem a qualidade dele, que a gente já citou várias vezes, que é um cara muito importante quando está em campo, é muito complicado você não poder contar com essa figura.
E o meu terceiro nome, por ter menos tempo de campo do que os outros dois, é o Vitor Luiz. Apesar de que, assim, por desempenho, ele merecia estar mais acima, porque ele errou praticamente tudo que tentou, desde que entrou em campo. E a entrada dele foi danosa ao time, porque tirou a válvula de escape que a equipe tinha no segundo tempo, com a dupla Pacheco e Rigonato. Então, assim, fica com esses três, mas a posição do Vitor Luiz poderia variar. Assim. Por ter menos de tempo de jogo, eu vou colocar em terceiro, mas se ele tivesse mais tempo de jogo, eu acho que ele subiria mais, porque realmente muito abaixo, fase muito ruim, falta de confiança, assim. É muito complicado ele ainda ser uma das primeiras opções, tendo um desempenho tão ruim quando é acionado pelo Lute.